Bom, podemos iniciar, né? Vamos lá. Bom, olá, pessoal. Bem-vindos. Eu sou o Claudemir, sócio da Suporte 24/7, Serviços de Tecnologia. É um prazer receber vocês aí nesse bate-papo sobre segurança da informação, para falarmos sobre proteção e prevenção aí contra as principais ameaças cibernéticas, né? A intenção aqui é trocar ideias sobre como as empresas estão preparadas contra as ameaças ou se precisam analisar eventuais vulnerabilidades e riscos que possam existir em seu ambiente corporativo. E, se for o caso, buscar as soluções adequadas aí para mitigar esses riscos, né? Bem, fiquem à vontade para colocar algum ponto para discussão, fazer perguntas, sugerir algumas soluções e também deixar suas opiniões, tá? E para falar aí com mais propriedade sobre este assunto, trouxemos o Kleber, nosso CSO, especialista em segurança da informação. Kleber, a palavra é sua. Perfeito. Vocês me ouvem direitinho? Sim. Então, a palavra está com você, Legal. Kleber. Bom, bem-vindos, então, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai mostrar como a segurança da informação pode ser uma grande aliada, né, na produtividade, também para pequenas práticas. A gente vai começar com esse tipo de apresentação. Não sei se o pessoal já consegue ver os slides. Perfeito. Sim. Essa é a nossa apresentação de hoje, tá? E, inclusive, o nosso foco hoje é exatamente esse. É ter mais eficiência dentro do ambiente de TI com menos risco, tá? Apresentando hoje alguns dados, tá? Da pesquisa da PwC, do estúdio dela, referente a alerta e riscos, ou a Global Digital Trust Insights da PwC, né? Eles fizeram uma pesquisa e os riscos cresceram, mas a maioria das empresas ainda está atrasada na preparação para combater esses ataques e ameaças. Então, qual que é a boa notícia? Existe um bom caminho, um caminho claro e acessível para todos, para que a gente possa mudar essa situação, tá? Aqui alguns dados, por exemplo, reforço estratégico. Tudo afeta diretamente pequenas e médias empresas que precisam fazer mais com menos e ter decisões mais inteligentes e simples no ambiente. Então, esse panorama de segurança da PwC, ela mostra esses dados para nós. Então, você vê que apenas as pessoas só conseguem ter como incentivo através de regulação, que é a alavanca, né, de regulação para a segurança estar sendo implementada dentro das empresas. Então, apenas 2% isso no mundo tem como, se vocês já conseguem ver esse estudo também, focado no Brasil, a gente pode ver apenas, não sei se a Patrícia já passou por esse slide. Bom, vamos lá. Os dados do Brasil. Agora sim, focando no Brasil, apesar da gente ter uma crescente preocupação com ameaças cibernéticas, muitas empresas ainda não têm uma estrutura sólida ou básica em si para enfrentar essas ameaças que nós colocamos aqui e que é evidenciado pelo estudo da PwC. Então, isso representa uma oportunidade ainda para quem pudesse sair na frente. Então, a gente vê que muitas ameaças, como engenharia social, muitas dessas ameaças ainda são abordadas dentro do ambiente e não tem nenhum tipo de resolução para o cliente. Então, acho interessante que
um modelo para que a gente possa ter de proteção. Hoje, uma sugestão, a gente pode entrar num modelo simples de proteção do ambiente. Fala, tudo isso é muito interessante, né? A gente tem dados relevantes que mostram que ainda é um ambiente no Brasil muito inseguro, um ambiente que a gente precisa trabalhar, um ambiente que a gente precisa mostrar ainda resiliência em segurança. E aí a gente entra no modelo que a gente quer apresentar. Um modelo simples, direto, tá? A gente vai apresentar 5 pilares de segurança aplicado no modelo do NIST. Esse não é algo assim fora do comum, mas são 5 pilares que toda pequena e média empresa conseguir aplicar, vai ser muito fácil você ter um nível razoável de segurança dentro da tua empresa, tá? Então aqui a gente quer mostrar os 5 pilares. Então, o modelo do NIST que a gente está abordando hoje, ele é adotado mundialmente para questões de base de segurança. Então, esses 5 pilares essenciais, que a gente vai ver agora como aplicar, são exemplos corretos para cada negócio, pequeno, médio, ter uma base sólida de segurança. Então, o primeiro passo seria o quê? Identificar. Então, vamos começar do início, né? Vamos ser redundante aqui. Você só consegue proteger aquilo que você conhece, aquilo que você sabe que necessita. Então, o primeiro passo de todos é o quê? Identificar ativos, vulnerabilidades, acessos, falhas. Então, é saber o que tem. A gente precisa saber o que está dentro do ambiente. Olha, Cláudio, por onde eu começo? Primeiro, você precisa saber quem são seus ativos. Olha, quais são as minhas máquinas, desktop, se é o Windows, se é o Windows 10, se é 11, se eu tenho Windows 7, se eu tenho Windows 10 ainda dentro do ambiente, se eu tenho Linux, se eu tenho Mac, o que eu tenho, o que eu preciso proteger, quantos servidores, quais são, está em nuvem, não está em nuvem, qual é a minha situação hoje? Então, é importante saber e mapeá-la também. Olha, quais as permissões que tem cada usuário, o que pode, o que não pode acessar, os softwares que podem ser acessados, o que está instalado nos dispositivos que possa trazer algum problema. Então, o primeiro passo que toda pequena, média empresa, toda empresa tem que fazer é identificar os seus ativos. Entender o que está acontecendo no seu ambiente é crucial para saber o que você deve proteger. Antes de comprar qualquer software ou fazer qualquer situação, é identificar, olha, eu tenho que proteger isso. Então, é essa parte que é o nosso início, tá? A partir daí, tem várias soluções. Tá, legal. Você falou, eu tenho que fazer. Tá, o que seriam? Soluções práticas. Por exemplo, soluções de RMM que possam fazer auditoria automática, inventário do dispositivo, avaliação de riscos de rede, para que você possa entender o que dentro do teu ambiente está com um nível problemático referente a compliance, fazer técnicas de vulnerabilidades, verificar scans de vulnerabilidade para entender o que tem de vulnerável, seja de desktop, de servidor, de programas, enfim. Entender dentro do teu ambiente, junto com uma consultoria que possa aplicar e entender como que está cada uma dessas situações, é importantíssimo. Então, alguns softwares de auditoria, softwares de RMM fazem isso muito bem, que ainda também adicionam outras camadas, que vai desde entender atualizações de softwares de terceiros, verificar a vulnerabilidade desses programas, verificar a vulnerabilidade dos sistemas operacionais. Então, cada uma dessas situações faz parte de identificar, você saber exatamente o que precisa proteger. Okay? Passando para a segunda parte, aí sim, é proteger. O que a gente precisa nesse momento? Proteger. Então, agora que você sabe o que você tem, é hora de proteger o que você tem. Então, a ideia é bloquear o problema antes do que ele aconteça. Fala, olha, não quero que esse problema aconteça, vamos bloquear agora. Então, o ideal é o quê? Aqui nesse momento, são soluções que barrem, que evitem que o problema aconteça. Daí, o que a gente vem? Vem soluções de antivírus, que todo mundo conhece, soluções de EDR, Detection Response, proteção de e-mail, então, filtros de conteúdo para e-mail, gateway securities, WAF para proteção de sites, backup de site, ferramentas de zero trust. Então, todas essas ferramentas que evitam
a situação antes de acontecer é nesse momento. Olha, eu identifiquei, sei o que eu preciso e agora eu preciso proteger. O que vai me colocar? Então, essas ferramentas vão te ajudar a proteger o teu ambiente, tá? Depois disso, daí a pessoa fala, ah, beleza, então eu tenho um antivírus e um backup, tá tudo bem? Tá tudo certo, será? Não ainda. Então, muita gente ainda peca, se pega surpresa, porque acha que por ter um antivírus e uma solução de backup que muitas vezes nem é monitorada, o ambiente está seguro. E esse é o pior momento que pode ter na vida de um empresário ou do corpo de TI, da parte de segurança, é achar que o seu ambiente está seguro, sem ter atestado essa segurança. Então, a falsa sensação de segurança, ela é o pior inimigo, porque você acha que está tudo bem e, na verdade, não está. Disso, a gente passa para uma solução de quê? Para o terceiro pilar, que é a detecção. Então, mesmo com proteção, a gente precisa monitorar o ambiente. A gente precisa entender por quê. Daí vem a detecção de sinais em ataque em tempo real. Então, o que permite, seja o seu analista de SOC, seja o seu terceiro, seja quem for que está cuidando da segurança, agir em tempo mais rápido quando é detectado um ataque. Então, ferramentas como SOC, com monitoramento 24/7, detecção UEDR vai ajudar aqui, monitoramento de credenciais vazadas por Dark Web. Então, um pentest contínuo vai ajudar você a detectar situações dentro do teu ambiente. Então, a gente identifica comportamentos suspeitos, vai saber se alguma coisa foi vazada para poder tomar uma ação. Muita gente dentro até da LGPD fala, eu preciso fazer um plano de resposta a incidente. Eu falo, legal, vamos fazer o plano. Mas o que você tem para detectar um incidente? O passo é antes. Você precisa de ferramentas, situações, planos e políticas até para entender, olha, eu preciso detectar. Porque muitas vezes você está tendo incidentes e você nem sabe que alguém acessou o que não devia, ou alguém entrou no teu ambiente sem autorização. Isso é importantíssimo verificar, tá? Dentro disso, a gente tem a parte de responder. Depois que você detectou um ataque, depois que uma situação de ataque aconteceu no teu ambiente, você precisa responder. Você precisa parar esse ataque. Então, o plano de resposta a incidente, que muito é falado até dentro da LGPD, você precisa ter algo que pare esse ataque. Fala, olha, o que aconteceu aqui no Renzo? Eu preciso ter maneiras de parar. Então, esse pilar é exatamente isso. É você falar, olha, incidente vai acontecer. Não espere falar, eu nunca vou ser atacado. A questão é quando você vai ser atacado. Não é o dia, né? Quando vai ser? Vai ser atacado. Uma hora vai ser. Se não já estiver sendo, e por você não monitorar o ambiente, você nem sabe que você já tem um processo de invasão dentro da tua empresa. Então, é importante. E esse diferencial, quando você tem implantado, você consegue responder, tá? Então, as empresas, quando elas se preparam para isso, elas reduzem drasticamente o impacto de um ataque quando ele ocorre. Quando você tem um plano de resposta, ferramentas e situações bem estruturadas, o impacto ele é muito pequeno. Ou às vezes ele nem existe. Tá? Então a gente vê de situações como XDR, o próprio EDR, treinamentos de phishing, simulação, políticas de resposta bem conduzidas. Então, um auxiliar, às vezes, de uma política, de um VCSO, pode ajudar demais você nessa estrutura. Então, acho importantíssimo a parte de resposta, tá? Ela entra muito bem para o teu ambiente. E o quinto e último pilar, o que a gente pode dizer por recuperar? É quando algo dá errado. Infelizmente, os incidentes vão acontecer, as situações de problemas vão acontecer e você precisa saber como reagir a elas. Entender que quando algo dá errado, a recuperação rápida é o que vai garantir a continuidade do teu negócio. Então, muitas vezes fala, eu tive um ataque de ransomware. Mas você tem backup?
muitas vezes você não vai conseguir recuperar, ou até mesmo pagando, o que não é recomendado se fazer um ataque de ransomware. Mas você tem uma estrutura de backup protegida, em locais diferentes, no qual o ataque não chega. Isso é importantíssimo. Então, ter ferramentas como soluções de backup em nuvem, cloud de backup, backup e restauração de sites, isso é muito importante para que esse pilar esteja funcionando. Sem ele, muitas empresas têm problemas e ficam horas e horas para recuperar situações de ambiente. Então, é importantíssimo ter esse pilar e ter esse pilar funcionando. Falar, Kleber, eu tenho uma ferramenta de backup, mas é testado esse backup? É testado alternativas? Muitas vezes, que até leva até questionamento, o backup que você tem, ele é suficiente para a tua empresa? Quando eu digo que ele é suficiente, ele volta no tempo que você precisa que ele volte? Então, o RTO, o tempo de restauração, ele é ok? O tempo que você tem de perda até de dados que você possa ter, está programado? Olha, dentro da política, até para questão de retenção, às vezes você precisa buscar alguma coisa, você tem a quantidade de retenção suficiente ou que uma regulação específica possa pedir? Muitas vezes a pessoa fala, tem um backup aqui, nem sabe que tem uma semana, duas, o TI sabe que tem backup. É importante desenhar isso e deixar isso muito bem estruturado, porque é igual um seguro. Você tem lá para não usar, mas quando precisa dele, ele tem que estar funcional, para que você não fique na mão. Tá? Então, esses são os 5 pilares para que você tenha uma segurança estruturada, uma segurança bem colocada no ambiente, para que você possa ter falado, bom, estou com uma produção ok. Por que mais eficiência? Porque quando você tem uma estrutura de segurança igual a essa, colocada no seu ambiente, dificilmente você vai ter paradas por causa de segurança, perda de dados, ou questões referentes a ransomware. Então, com muitas dessas situações, você tem o ambiente nas mãos e sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, é importantíssimo que isso continue com vocês. Entender como está o ambiente, tendo esses 5 pilares implementados. E aqui eu queria colocar algumas dúvidas, né? Falar, muito bonito isso que você falou, Kleber, muito legal, são conceitos, mas, assim, tá, na prática, eu preciso de um time de TI para implementar essas soluções? Você vai falar, poxa, eu preciso de um time? Alguém já deve ter feito essa pergunta, deve ter pensado, poxa, tá, o que eu preciso para fazer? Eu preciso de um time de TI para implementar isso? E eu vou falar para vocês, não precisa. Tá? Não precisa de um time, de uma equipe, são soluções práticas, fáceis. Quanto custa? Muito menos do que você possa imaginar. Muitas pessoas acham, nossa, mas vai ser muito caro, vai ser... Essas soluções, elas não são tão caras. Então, se, por exemplo, igual a gente estava comentando, eu já uso um antivírus e um backup, isso já é suficiente? Olha, o antivírus e o backup, ele é um início. Já começou bem. Porém, não é tudo. Como você pode ver nos pilares, o antivírus, ele só vai te ajudar a detectar e o backup só a recuperar. Então, você tem pilares de identificação, você não sabe o que você precisa proteger mais, você não sabe o que está vulnerável, você tem informações que o hacker ou alguém que vai te atacar de forma mal intencionada, ou até dentro da tua empresa, pode vir esse ataque, sabe. E muitas vezes a tua equipe, ou quem cuida do teu TI, não sabe. Então, ter ferramentas para identificar, para monitorar, para saber o que está acontecendo dentro do TI. A gente fala, poxa, teve um ataque. Tem como saber quem foi que atacou? Poxa, depois, sem nenhum tipo de monitoramento, sem nenhum tipo de guarda, salva de logs, você não tem como descobrir isso. Então, é importantíssimo a situação. Então, se você tem hoje o antivírus e o backup, você tem um início básico do básico. Então, faltam algumas coisas para chegar no básico da proteção. Então, hoje o que eu quero trazer aqui é tirar a ilusão de que só porque você tem 2 situações, está tudo certo, está tudo ok. Não. Hoje vai mais além. Hoje, com inteligência artificial, com outras situações dentro, os ataques estão muito mais elaborados, as ameaças estão muito mais elaboradas e o risco ele é maior.
Então, apenas ter um antivírus e backup hoje já não é mais suficiente. Aí, como saber se a minha empresa foi invadida ou se teve dados vazados? A partir de soluções de monitoramento de dark web, de monitoramento de SOC, a gente começa a ter indícios e sabe se um ataque aconteceu, já consegue rastrear e verificar se teve um dado vazado. Então, aí falar, mas Kleber, demora muito tempo para implementar uma solução desse tipo, que vai guardar os 5 pilares, que vai me deixar minimamente protegido, para que eu possa ter uma situação, eu possa ficar mais tranquilo dentro do ambiente? Falo para você que num ambiente assim, entre 100 e 200 máquinas, tranquilamente, em menos de uma semana, esse ambiente já está protegido. Das nossas experiências que a gente tem aqui, em menos de uma semana, esse ambiente implementado e protegido. Então, o que eu posso trazer aqui é se você já tem essa pergunta, então assim, poxa, eu consigo ter um ambiente protegido e cuidado em apenas uma semana? Olha que maravilha! É bem tranquilo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, tá? Então, é o que eu queria ouvir de vocês, se tem mais alguma pergunta, um questionamento referente a esse assunto. Aí o pessoal pode colocar no chat. Então, por exemplo, olha, não sei por onde começar, e aqui eu queria até perguntar para vocês como está o estado do ambiente de vocês? Vocês já têm ferramentas que atuam nesses 5 pilares? Vocês têm alguma proteção? Não tem nenhuma proteção? Ou não sabe nem por onde começar? Se Claudemir, se tiver alguma resposta, pode passar. Uma pergunta, Patrícia. Bom, Kleber, acho que você já pontuou aí, né, os pilares importantes, né, para se refletir, né? Eu acho que a gente tem aí alguns pontos que você mesmo já respondeu, mas fica aí, né, para quem está nos assistindo aí, que algumas questões aí para refletir, né, se precisar também de apoio, né, ou queira conversar sobre algum ponto específico, a gente deixa os nossos contatos. Mas colocando aí até reforçando algumas questões, né, que você já colocou, mas para o pessoal refletir, né, numa retórica aí, né, a sua empresa já está segura contra as ameaças, né? Quais soluções você tem implementadas ou quais estão planejadas, ou você já tem um planejamento? A sua empresa tem budget para segurança da informação, né? Esse é um ponto importante, né? Porque todo mundo sabe que precisa investir, mas muitas vezes não se planeja isso, né? E aí, no momento em que acontece, o custo é maior. Então, esse é o ponto fundamental, né? Se preparar e planejar. Planejar também o budget, o investimento, né? E como você mesmo falou, sua empresa já tem aí um departamento, ou um responsável, ou um provedor, né, de segurança da informação. Então, é importante isso. Agora, fundamental, né, a diretoria está comprometida com as ações de segurança, porque realmente as coisas vêm de cima, né? Então, não adianta um analista, especialista em segurança da informação saber o que deve ser feito se ele não tem o respaldo, né, da diretoria, não tem o investimento necessário para fazer acontecer, né, as proteções aí, né? E uns investimentos, né, para essas proteções. Né? Exato. Se eu posso complementar, Claudemir, muitas vezes CEOs, diretores, eles não têm uma tomada de decisão, porque muitas vezes ele não tem visibilidade dos riscos ou da vulnerabilidade, o quão é vulnerável o ambiente, o quanto o risco é. E aí cai naquele pilar que eu estava comentando, questão de identificação. Então, muitas vezes, por você não saber e não ter essa identificação de qual é o teu ativo que está vulnerável, o quão vulnerável está esse ativo, o quanto precisa de proteção e qual proteção precisa nesse ativo,
você não sabe no que investir, o que é necessário para proteger. E aí, muitas vezes, sem ter e saber o que, fica difícil de você convencer a diretoria e falar, olha, eu preciso investir em segurança. Ele fala, tá, por quê? Exatamente. Bom, a ideia nossa aqui é exatamente trazer essa reflexão, mostrar aí os pontos principais, que a maioria das empresas já estão, né, preocupadas e sabem o que acontece e que realmente precisam se preparar, mas muitas vezes não planejam isso, né, e não acontece. E quando o risco ocorre, e quando a ameaça, né, já aconteceu, aí já é tarde demais. Mas pontos para refletir essas questões que foram colocadas, assim como aí a ideia, né, realmente das empresas se prepararem, se planejar. Bom, é isso, né? Mais algum ponto queira colocar, gente? Bom, esse foi o resumo de tudo, né, Claudemir? A Tá segurança bom. feita de forma certa, né, ela vai liberar o time de TI, ela vai deixar o time muito mais focado no que tem que fazer, Sim. vai proteger o negócio e ainda vai aumentar a confiança do cliente. Então, é muito importante isso. Exatamente, esse é outro ponto, né? Que a gente tem aí clientes, né, que têm a preocupação com a segurança por conta até do próprio negócio da empresa, que tem que demonstrar para os seus clientes o quanto estão preparados e adequados, né, contra as ameaças, ou seja, prevenidos, né, qual a proteção que tem, e tem que comprovar isso, né, com relatórios. Então, muitas vezes, né, o negócio da empresa depende, né, dessas proteções para que os seus clientes realmente aprovem, né, o serviço com eles. Então, a gente já teve aqui, tem alguns clientes nessa linha, né, que precisam estar protegidos para demonstrar para os seus clientes que estão, tá? Mais do que, é lógico, né, estar aí preparados, né, contra as ameaças. Bom, é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço a participação e fiquem à vontade para nos contatar, seja sobre esse assunto ou sobre monitoramento, sustentação e suporte do ambiente de TI, que tudo isso aqui é foco da nossa empresa, tá? Nossos serviços. Obrigado e um forte abraço, pessoal. Perfeito. Claudemir, apenas só deixa eu lembrar aqui, pessoal, que a Tá? segurança ideal para uma empresa, né, não precisa ser cara e nem complexa, tá? Ela só precisa ser bem pensada, ela só precisa ser bem elaborada, tá? Então, eu até Vamos lá. queria deixar aqui que uma segurança dessa forma, a gente tem menos incidente, a gente tem menos tempo apagando incêndio, a gente tem mais foco no negócio e mais confiança em clientes Perfeito. do parceiro. Então, é essa forma, é essa abordagem que a gente faz. É de forma inteligente, não é assim, olha, eu preciso de um firewall, eu preciso falar, olha, a gente vai analisar, a gente entende o que é o ambiente, entende primeiro as necessidades e vai atacar exatamente o que precisa, aonde precisa. Não vender solução por solução, isso não vai resolver o problema de vocês, tá? Então, queria até deixar um convite para vocês, para agendar, para falar, olha, tenho dúvida, gostaria de verificar, então gostaria de deixar esse QR Code com vocês para agendar uma consulta com a gente, para ter um bate-papo mais privado, para você poder falar da situação, de como está a tua empresa, falar, olha, a minha empresa está assim, assim, assim. Então, agenda, marca um horário com a gente para que a gente possa fazer uma avaliação e entender como é que está o teu Perfeito. ambiente e deixar ele protegido para você. É isso aí. Agora sim, mais um ponto. Acho que é isso, né, Kleber? É isso. Beleza, pessoal. Fiquem à vontade aí para nos contatar, como o Kleber colocou aí, nossos contatos, e qualquer dúvida, se precisar conversar sobre os assuntos que a gente tratou aqui, apenas dar uma continuidade aí nesse bate-papo, para ajudar qualquer um de vocês na empresa aí, a gente está à disposição. Fiquem à vontade para nos ligar. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.